Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, que Deus lhe abençoe, que você e sua família neste momento estejam gozando de muita alegria, muita paz e muita saúde. Ó Deus eterno e todo-poderoso, Pai cheio de misericórdia, Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, glorificado seja o teu nome e seja em nós manifestado o teu poder, a tua força, a tua graça. Ó Espírito Santo, luz eterna de Deus, inunda-nos com o dom do temor, alegria e coroa da sabedoria. Conceda-nos a piedade para podermos amar e reverenciar tudo o que é divino. Preenche-nos com a fortaleza para superarmos as dificuldades e provações do dia a dia. Manifesta-nos o dom da ciência para que possamos enxergar todas as coisas com os olhos de Deus. Restaura-nos o entendimento para que, introduzidos na intimidade com o Pai, nos tornemos participantes do seu plano de amor. Invada-nos com a tua sabedoria, a inteligência prudente, para que façamos, pensemos, sintamos e decidamos através da tua graça. Favorece-nos com o dom do conselho, para que possamos auxiliar o nosso próximo com pureza e sinceridade, sugerindo o que é lícito e mais adequado para a alma. Frutifica em nós o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, o domínio próprio, a bondade, a lealdade e a mansidão. Ó Jesus, tu Verbo encarnado, a palavra de Deus de onde provém toda a criação, pelas tuas chagas abertas em teu corpo mutilado pela paixão à humanidade, pelas tuas mãos ensanguentadas sangradas na cruz por amor ao Pai, cura-nos, Senhor. Toca agora em nosso coração e cicatriza as nossas feridas. Cura as nossas mágoas, elimina os nossos ressentimentos, transforma as dores de nossos traumas em lembranças dignas de louvor e bênção. Liberta-nos da ignorância e da escravidão do pecado, a fim de que podamos viver e vivenciar o teu Evangelho. Ó Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e da Igreja, pela tua poderosa intercessão, que o nosso empenho em conhecer a doutrina católica una-se ao esforço catequético da Igreja inteira, em todos os níveis, principalmente neste tempo derradeiro em que a evangelização se torna ainda mais fundamental para a nossa salvação. E que, consagrados pela Palavra de Deus, sejamos merecedores da abundância de felicidade. Amém. Estamos reunidos aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje então veremos o segundo parágrafo do primeiro capítulo do nosso catecismo. Jesus em Mateus 28:19 nos diz: E depois fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos os cristãos são batizados em nome da Trindade. Quem crer será salvo, como está escrito em Marcos 16:16. A fé, portanto, precisa confessar e se assentar na Trindade. Essa Trindade que nos congrega como um só povo de Deus e que juntos podemos cantar: Ó Trindade, vos louvamos nesta santa comunhão. Que esta mesa favoreça nossa comunicação. Como já vimos, há um só Deus. Por isso o batismo não é feito em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, mas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, na Santíssima Trindade. Por muito tempo se cantou no início de nossas celebrações eucarísticas aquela música: em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo estamos aqui. Essa música não é adequada e nem teologicamente correta, pois, como vimos, é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo que estamos aqui. Às vezes nos falta reflexão sobre as coisas que fazemos. O número 234 do Catecismo nos diz: o mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo e, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé e a luz que os ilumina.
É o ensinamento mais fundamental e essencial na hierarquia das verdades da fé. Toda a história da salvação não é senão a história do caminho e dos meios pelos quais o Deus verdadeiro e único, Pai, Filho e Espírito Santo, se revela, reconcilia consigo e se une aos homens que se afastam do pecado. A Trindade Santa é um mistério de fé que não pode ser conhecido se não for revelado pelo próprio Deus, pois a intimidade do seu ser como Trindade Santíssima constitui um mistério inacessível à razão humana. Deus é Pai, o Criador do mundo e também em razão da sua aliança com o seu povo através de Jesus, o Pai dos pobres, dos órfãos e das viúvas, todos sob sua proteção amorosa. Deus é Pai porque é a origem primeira de tudo, a autoridade transcendente, a bondade, a solicitude de amor para com todos os seus filhos. Esta ternura paternal de Deus faz-se se aproximar das suas criaturas também com o toque materno, onde Jesus compara a proteção de Deus com o amor de uma galinha por seus filhotes, conforme lemos em Mateus 23, 37. Ninguém é pai como Deus. Porém, muitas vezes comparamos o amor terreno de nossos pais com o amor de Deus. E isso é claro que nos provoca uma desfiguração do verdadeiro amor de Deus, pois nossos pais terrenos falham. E Deus não falha nunca. A base de muitos problemas afetivos, emocionais e espirituais estão intimamente ligados com essa vertente. Até porque os primeiros representantes de Deus em nossa vida são os nossos pais. E quando isso não é bem trabalhado e desenvolvido, acaba desfigurando a paternidade e a maternidade divina. Mas Jesus veio nos dizer que Deus não é somente o Criador, mas um Pai que se relaciona com seu Filho de maneira íntima e eterna. E essa relação é explicitada quando Jesus nos diz: ninguém conhece o Filho senão o Pai, nem ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Conforme lemos em Mateus 11, 27. Jesus também disse em João 1,18: ninguém jamais viu a Deus. Foi o Filho único, que é Deus e está na intimidade do Pai, foi quem o deu a conhecer. São João também escreve no primeiro versículo: o Verbo estava no princípio, junto de Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele existia junto de Deus. São Paulo vai nos dizer em Colossenses 1,15 que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E vamos ler em Hebreus 1,3 que o Filho é o resplendor da glória do Pai, a imagem da sua substância. Ou seja, Jesus é um só Deus com o Pai. É o Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E esse mesmo Espírito é anunciado por Jesus, o Paráclito, o Espírito da verdade que nos ensina toda a verdade, conforme lemos em João 16, 13. Ele age desde a criação porque sempre esteve junto de Deus, porque em Deus ele está. Ou seja, o Espírito Santo é revelado como uma outra pessoa divina em relação a Jesus e ao Pai. Essa origem eterna do Espírito revela-se na sua missão temporal e, como nos diz o número 244 de nosso Catecismo, o Espírito Santo é enviado aos apóstolos e à Igreja, tanto pelo Pai, em nome do Filho, como pessoalmente pelo Filho, depois de seu regresso ao Pai. O envio da pessoa do Espírito, após a glorificação de Jesus, revela em plenitude o mistério da Santíssima Trindade. A Igreja Católica, portanto, reconhece assim o Pai como a fonte e a origem de toda a divindade.
o Espírito Santo como o Senhor que dá a vida e procede do Pai. E essa eterna ligação se dá também ao Filho, Deus uno e trino, de igual forma em essência, substância e natureza. O Espírito, portanto, com o Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Essa ordem eterna das pessoas divinas na sua comunhão consubstancial implica que o Pai seja a origem primeira do Espírito, enquanto princípio sem princípio, mas também que, enquanto Pai do Filho único, seja com ele o princípio único de que procede o Espírito Santo. O Catecismo chega a dizer que esta legítima complementariedade, se não for exagerada, não afeta a identidade da fé na realidade do mesmo mistério confessado. São Paulo vai nos saudar: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, como lemos em 2 Coríntios 13:13. Portanto, a Trindade é una, um só Deus em três pessoas, o que pode ser chamado de a Trindade consubstancial. O Pai é aquilo mesmo que o Filho aquilo mesmo que o Pai e o Filho aquilo mesmo que o Espírito Santo. Ou seja, o Pai está todo no Filho e todo no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e totalmente no Espírito Santo. O Filho está todo no Pai e todo no Espírito Santo. O Espírito Santo está todo no Pai e todo também no Filho. São Gregório de Nazianzo escreveu: antes de mais nada, guardai-me este bom depósito, pelo qual vivo e combato, com o qual quero morrer, que me dá coragem para suportar todos os males e desprezar todos os prazeres. Refiro-me à profissão de fé no Pai e no Filho e no Espírito Santo. Eu vou-la confio hoje, é por ela que daqui a instantes eu vou mergulhar-vos na água e dela fazer-vos sair. Eu vou-la dou por companheira e protetora de toda a vida. Dou-vos uma só divindade e potência, uno nos três e abrangendo os três de maneira distinta. Divindade sem diferença de substância ou natureza, sem grau superior que eleve, nem grau inferior que abaixe. É integralmente cada um considerado em si mesmo. Deus, os três considerados juntamente. Assim que comecei a pensar na unidade, logo me encontrei envolvido no esplendor da Trindade. Ao começo a pensar na Trindade, logo à unidade sou reconduzido. Diz o Catecismo no número 257, ó Trindade luz ditosa, ó primordial unidade. Deus é eterna bem-aventurança, vida imortal, luz sem ocaso. Deus é amor, Pai, Filho e Espírito Santo, livremente. Deus quer comunicar a glória da sua vida bem-aventurada. Tal é o mistério da sua vontade. Efésios 1:9. Que ele concebeu antes da criação do mundo em seu Filho muito amado, uma vez que nos destinou a antemão a que nos tornássemos seus filhos adotivos por Jesus Cristo. Efésios 1:5. Quer dizer, a sermos conformes à imagem do seu Filho. Romanos 8:29. Graças ao Espírito que faz de vós filhos adotivos. Romanos 8:15. Este desígnio é uma graça que nos foi dada desde toda a eternidade. 2 Timóteo 9. A qual procede imediatamente do amor trinitário. E este amor manifesta-se na obra da criação, em toda a história da salvação depois da queda, e nas missões do Filho e do Espírito, continuadas pela missão da Igreja. A Igreja Católica confessa um só Deus e Pai, de quem são todas as coisas, um só Senhor Jesus Cristo, para quem são todas as coisas, e um só Espírito, em quem são todas as coisas. Portanto, todas as coisas são do Pai, para Jesus Cristo, no Espírito Santo. Somos chamados a ser habitados pela Santíssima Trindade.
Jesus nos disse em João 14:23, quem me ama, porá em prática as minhas palavras. Meu Pai o amará. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. E reza conosco a bem-aventurada Elizabeth da Trindade. Ó meu Deus, Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim para me estabelecer em vós, imóvel e pacífica como se já minha alma estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de vós, ó meu imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza de vosso mistério. Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada querida e o lugar do vosso repouso. Que nunca eu deixe só, mas que esteja lá inteiramente, toda desperta da minha fé, toda em adoração, toda entregue à vossa ação criadora. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu irmão, minha irmã, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te mostre a sua face e conceda-te a sua graça. O Senhor volva o seu rosto para ti e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.